Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje é para falar sobre a frase mulher demais numa reunião, a reunião atrasa, porque elas falam demais. Algo assim, tá? Na tradução, em vários jornais, talvez vocês tenham visto essa repercussão e hoje eu vou comentar sobre isso. Mas a forma que eu vou comentar não é falando desse cidadão em si, é falar como eu vou falar como é para mim essas questões, como é que nós mulheres somos tratadas aqui no Japão, tá? Então é o seguinte, gente, eu moro aqui no Japão desde 1995, 25 anos, então é muita história para contar. Eu não vou ter tempo aqui num vídeo de 10, máximo 15 minutos, abordar todos os temas, que é polêmica demais para um único vídeo. É complicado ser mulher aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não achei tanto. Por quê? Porque você chega, país tecnológico, mesmo naquela época de 95, apesar de ainda não existir smartphone, ainda não existia aí um monte de coisa, computador também a gente não usava assim por usar, né, como é hoje. Era um mundo mais analógico, tá? Mas os japoneses eram muito loucos, muito mais do que hoje. Se vocês acham o japonês de hoje louco, pense em 95 como é que era. Pois é. Então eu cheguei nessa vibe, sem entender direito a falar o japonês, sabe? Sem entender o que as pessoas falavam na rua. Eu ficava tentando escutar e não entendia uma palavra do que as pessoas falam. Então se você não entende japonês, você não consegue enxergar. Se você não trabalha aqui no Japão, você não consegue enxergar. Se você vem como turista, você não consegue enxergar como realmente é o Japão, tá? E essa matéria, né, essa fala do diretor-geral aqui do Comitê Olímpico de Tóquio repercutiu o mundo afora. Não teve um jornal que não tenha falado a respeito de que ele é isso, de que o Japão ainda é isso, de que ainda dá aquilo, que as mulheres isso e aquilo, que não sei o que, tá? Então, vocês estão sabendo do que eu tô falando. Sexta-feira passada ele renunciou. Foi obrigado a renunciar, ele não queria renunciar, mas ele foi obrigado a renunciar. Claro, né? Como é que pode? As Olimpíadas, tudo que elas prezam é o que ele não falou. Então, como é que você vai manter uma pessoa num cargo importante como esse, com essa fala, né? Com esse pensamento? E ele ainda foi pedir desculpas e não se desculpou, não, gente. Se vocês entendessem, eu dava risada. Falei, gente, esse cara é louco. Ele é um ex-primeiro-ministro aqui do Japão, por incrível que pareça. Ele já tem 82? Acho que é isso. O substituto dele, se for aceito, né, que ainda não tá certo, tem 84. Algo assim, mas os dois mais de 80. E o atual, né, que já renunciou, que é o Mori, que falou essa frase brilhante, ele vai ficar como conselheiro, é assim que fala, como conselheiro desse que vai entrar, porque ele não tem cargo político. E se você for ver bem mesmo, ser diretor geral do Comitê Olímpico é um pouco de política também, né? Porque você tem que lidar com patrocinadores, ou seja, é outra questão. Agora vamos entrar agora no assunto principal. Como é para mim, Suzana, o que eu já passei aqui que eu considero que não foi legal em relação e que você se sente inferior ao homem. Primeiro, salário. Salário aqui no Japão, eu acho que vocês já ouviram falar, o salário da mulher sempre é inferior ao do homem. Então, se você vai procurar um trabalho numa fábrica, você vai ver o anúncio, você vai ver para homem um tanto, para mulher outro tanto. E aí você pensa, vai ter duas especificações, né? Já que a mulher vai ganhar menos, ela vai fazer menos. Não, gente. É a mesma especificação. Se é numa fábrica de peças, ela vai fazer o trabalho que for igual o homem. Ela vai ganhar um salário diferente. Em relação ao ambiente de trabalho, como é que é? Teve um em específico que eu trabalhei que eu tinha que chegar uma hora antes que todo mundo, eu e as novatas, tá? Porque aqui tem a questão hierárquica dentro da empresa. Na fábrica também é igual, tem a hierarquia, o buchou, kakaricho, as pessoas que são acima, que é o gerente, subgerente, chefe de produção, chefe disso, o que você mais tem é chefe. É cargo para tudo, tá? E num escritório não é diferente, a mesma coisa. Pense que é a mesma coisa. E
E na maioria, esses cargos dificilmente é assumido por uma mulher. Claro que tem mulheres que são também, mas geralmente, pelo menos em praticamente todos os locais que eu trabalhei, esse cargo geralmente é assumido por homens. Daí eu tinha que chegar cedo para limpar o chão, tá? Para passar aspirador de pó no escritório, depois para jogar o lixo, porque eles deixavam lixo na mesa, sabe? Na mesa você não tem o lixo. Eu tinha que recolher todo esse lixo, colocar para fora no local onde tinha que deixar. Depois tinha que fazer o cafezinho para todo mundo, não era para você. Então tinha que e essa máquina do café é a máquina também, aquelas máquinas grandes, sabe? Que é pra fazer, tipo de restaurante, quando você vai, não tem aquelas máquinas grandes que moe o café na hora e tal. O café era delicioso, gente. Eles compravam café do Brasil, era muito bom. Tinha que repor sempre e tinha que limpar a máquina também, né? De tempos em tempos. E geralmente isso quem fazia éramos nós mulheres, nunca um homem fazia. E se ele fazia, é porque tava todas as mulheres, porque a gente atendia cliente normal, eu não era faxineira, eu não fui contratada para servir, eu trabalhava, eu atendia as pessoas, eu marcava passagem, eu fazia o trabalho de escritório, sabe? Igual o homem. Mas aí eu tinha que ficar limpando máquina, eu tinha que lavar louça, porque o Chateau tinha mania de fazer comida no escritório, a gente tinha que lavar toda a louça depois do almoço. E daí o que mais? Tinha que ficar servindo os clientes. Geralmente quem serve os clientes, o cafezinho, é o que? A mulher. Ela tem que ir lá bonitinha, servir o café, de pedir licença e servir, depois sair correndo para sua mesa para fazer as suas coisas, porque o telefone tá lá pipocando com ligação que você tem que atender. Coitado dos meus clientes, gente. Pois é, então era isso. E na hora do salário, o meu salário com certeza era inferior a deles todos, e eu ainda tinha todo esse trabalho extra de manter limpo o escritório, de manter o fluxo de tudo para atendê-los bem. Tá bom para vocês? Depois disso, bem, vocês sabem que eu sou mãe. Vamos falar de maternidade. Quais são os direitos da mulher e do homem? Direitos garantidos para a mulher, licença maternidade por 3 meses, se eu não me engano, mas ela tem o direito também de estender o prazo, etc. e tal. Tem aí umas questões, tá? O parto, o governo cobre, quase que dependendo do local onde você vai fazer o parto, ele vai cobrir praticamente tudo, tá? Então, com isso você tem a opção aí, se você ganha um pouco mais, de ter num lugar melhor, e aí, mas aí você vai pagar só essa pequena diferença, então é válido. Então, nesse aspecto tá ok, assim, você pensa, né? Mas, principalmente no meu caso, sozinha, minha mãe já era falecida quando meu filho nasceu, né? O meu pai nessa época estava no Brasil, não tinha ninguém para me ajudar. E aí, como é que eu vou fazer? Todos os parentes aqui no Japão trabalhavam. Amigos trabalham, não vão se dispor a vir em casa te ajudar, né? E você também não quer causar esse incômodo pro seu amigo. Você precisa de quem? Do seu marido. Mas o marido não tem direito de tirar licença paternidade. Por lei, desde alguns anos atrás, o marido tem direito de pegar até 1 mês de licença paternidade. Vocês acham que os homens tiram? Não. Por quê? Retaliação dentro do emprego. Eles têm medo de serem prejudicados dentro da sua empresa. Por mais que eles queiram, afinal de contas, aquele serzinho que nasceu, ele sente muito amor. Ele quer cuidar, mas ele não pode. A mulher, se ela tem um filho, talvez ela consiga voltar a trabalhar, tá? Mas se ela tem mais de um filho, já fica difícil. Por quê? Porque as creches, elas são caras. Mesmo a creche pública, você tem que pagar uma quantia. Então, dependendo do salário, que o salário da mulher é inferior, e você tem que pagar um monte de coisa, né? Se tem a casa, tem que pagar a casa, tem que pagar luz, energia, os gastos com filho, que filho nessa idade, assim que nasce, gasta muito, né? Então eles fazem a conta. Então é sempre bom, ao invés de pagar para alguém cuidar do seu filho, é melhor você ficar em casa,
para cuidar do seu próprio filho. E aí com isso, quem é que vai sair do emprego? Quem ganha menos? Quem ganha menos? A mulher, tá? Então é assim que acontece. Então, tem muitas mulheres que até hoje foram criadas aqui no Japão com o pensamento de que ela vai largar o emprego, que vai viver sobre as custas do marido. Mas muitas mulheres hoje em dia aqui no Japão querem ter uma profissão, querem seguir carreira. Então elas acabam sacrificando ou a maternidade, ou seja, elas deixam de ter o filho, ou então vão ter filho já na vida, né, saúde, em relação à maternidade, depois dos 35 já é considerado gravidez de risco ou gravidez, né, no caso em idade avançada, então já se torna perigoso. Depois dos 40, então nem pensar. Mas muitas delas optam em ter filhos mais tarde, justamente para se manter no mercado de trabalho por mais tempo. Porque para a mulher é um estresse muito grande quando ela sai de licença maternidade, se ela está empregada. Ela também, dependendo da empresa, se não for uma empresa que veja o lado da mulher como tem que ser visto, eles vão fazer bullying para ela largar o emprego. Algumas largam porque querem mesmo, outras porque se sentem obrigadas a sair, entende? Tem isso também. São várias questões que envolvem, que só quem está passando por isso sabe. E, por exemplo, no meu meio, né, quando eu cuidava do meu filho, todas as mulheres não trabalhavam. E você pensa que elas são só donas de casa, que elas não têm estudo? Gente, todas elas eram formadas em universidade, todas elas tinham uma profissão. Porém, nessa hora eu percebi o quanto que o machismo é prejudicial. Porque todas elas tinham profissões que geralmente os homens não fazem, sabe? Ou, não sei, eram profissões que tanto faz trabalhar como não trabalhar, não sei se você me entende. Elas eram formadas só por serem formadas, só porque elas quiseram ir, meio que isso. E eu só fui descobrir o que isso significava. Por que você estuda tanto se você não vai exercer a sua profissão? Às vezes é falta de aptidão mesmo, porque isso existe, né? Tem gente que até no decorrer da vida vai descobrir o que realmente nasceu para fazer depois de muitas e muitas universidades lá na frente, né? Tem muitos casos desse entre homens e mulheres. E aí, eu vou contar só um caso, mas esse caso não pode resumir toda uma nação, tá? Porque existem casos e casos, famílias e famílias. Sempre pense que existe de tudo aqui no Japão. Famílias iguaizinhas no Brasil ou em qualquer país do mundo e famílias estereotipadas, que é o que aparece na mídia ou que aparece nessas questões, assim, falando sobre o Japão, tá? Mas essa família em questão me chamou muito a atenção. O meu filho com a filha dela estudavam numa escolinha quando eles tinham entre 4 e 5 anos, eu acho que até os 6 anos eles estudaram juntos, até antes de entrar no ensino primário, eles estudaram juntos. Essa mulher disse que iria colocar a filha dela numa escola particular, porque nas escolas particulares aqui no Japão, a criança ela faz o primeiro grau, depois o secundário e o ensino médio, direto, sem precisar de prova. Por quê? Porque já é um sistema que cobra mais da criança, digamos assim, do que na rede pública, né? Porque é uma rede particular. Então eles consideram isso, e a criança, por ser uma escola de elite, já sai direto para uma boa universidade, entendeu? Então com isso essa mãe garantiria uma ótima universidade para essa filha. E aí eu perguntei, né? Na época a criança obviamente não sabe o que quer ser da vida, mas aí eram as profissões comuns. E eu perguntei para a mãe, o que você gostaria que ela fizesse da vida? Ela falou, olha, qualquer coisa, contanto que entre numa universidade de nome e se forme, tá bom para arranjar um bom partido. E aí eu pensei, como? Aí ela ainda falou o seguinte, como ela tinha 2 filhas, né? A mais velha que iria
meio que ter que pegar um bom partido, já que ela não tinha tido um filho homem, né, que iria cuidar deles, ou seja, eles ficam na desvantagem aí. Então, porque aqui no Japão as filhas mulheres vão para o sobrenome do homem, então é como que se separassem. Não que se separem mesmo, elas continuam mantendo o vínculo, mas dependendo da família do marido, se ele não quiser que tenha vínculo constante com a família da mãe, elas simplesmente saem. Antigamente, na época da minha avó, era assim. Então a minha avó uma vez saiu de casa e entrou para a família, né, que é a minha família, meio que já separou. Mas hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é só uma tradição. E ela me disse assim, então a minha mais velha vai estudar bem e vai entrar, vai ter um bom marido, e já a segunda tudo bem, tanto faz. Eu fiquei, meu Deus. Como é que pode? Como é que é isso? E eu curiosa, né? Mas eu não podia perguntar mais, entende? São assuntos delicados. Mesmo que você tenha muitos amigos japoneses, você não consegue conversar essas questões assim, né? E mesmo assim eu fiquei, a cada conversa, né, que eu tinha com ela, eu tentava puxar um pouco mais disso. E era isso mesmo, gente. Ela queria casar bem a filha e a segunda filha tanto faz com quem casar, ou seja, a segunda filha teria a liberdade de escolha, já a primeira não. Isso acontece muito com os homens, tá? Porque os homens, o primogênito é que vai ter que cuidar dos seus pais, né? Se fosse antigamente, ele que teria que tomar conta do seu negócio, né? Se fosse agricultura, ele que teria que tomar conta, etc. Hoje em dia, tudo isso, como eu falei, o japonês de hoje é muito diferente, mudou. É isso, gente. Então, eu fiquei horrorizada com isso, mas tudo bem. Depois disso, mais um outro tema, hierarquia na TV. Se tem apresentadores, eu acredito que entre 80% e 90%, isso daqui é opinião minha, de leiga, não pesquisei, tá? Mas pelo que eu vejo em todos os programas que eu assisto, na sua grande maioria, os apresentadores ou apresentadoras, na sua grande maioria, são homens e tem uma mulher de apoio. O poder de fala da mulher na televisão é inferior. Os homens podem falar o que eles quiserem, as mulheres têm que se conter. Elas não falam abertamente sobre o que pensam. Aqui no Japão, mesmo programa infantil, quem dirige o programa infantil, ou seja, quem é o principal, sempre é um homem. Aí tem várias crianças. E entre as crianças também, o menino é sempre mais que a menina. A menina é só uma figura decorativa. As mulheres que vão nos programas, por mais que elas sejam especialistas em várias áreas, tá? Porque tem muitas mulheres muito maravilhosas aqui no Japão, elas lutam e conseguem o espaço delas. Uma delas é a governadora de Tóquio. Mas não é fácil para uma mulher vencer aqui no Japão. O que acontece é que muitas mulheres hoje em dia, o que eu tenho percebido, que para sair dessa hierarquia, né, elas abrem a própria empresa, tá? Então tem muitas mulheres que são shacho, donas de empresa, né? E essas mulheres, elas teve uma empresa que saiu muito na TV, justamente quando falou dessa questão da licença paternidade, licença maternidade, etc., é que elas podem trazer os filhos para a empresa. Então ela trabalha com o filho lá no pé dela, tá? Mas para você ver, quem é que leva o filho para o trabalho? A mulher, quando pode, né? O homem vai levar? Não, sabe? Então tem isso. Então a abertura para o homem é isso, a abertura para o homem ser, como acontece na Europa, por exemplo, tá muito distante da nossa realidade. E os japoneses de hoje, principalmente os jovens, conhecem a realidade da Europa, como é que é, né? Os homens, como é que eles trabalham. Muitos deles conseguem sair, né? Mas você precisa ter muita força de vontade, precisa ter uma profissão que não dependa do sistema e você precisa ser muito autossuficiente, muito seguro de si, porque se ele sair dessa bolha que o sistema garante para você, o que acontece, né? Se ele der errado, ele tem uma família, né?
É essa responsabilidade que o homem japonês sente de manter a família, de sustentar a família. Os que são responsáveis, claro, né? E responsável tem em qualquer lugar do mundo. Aqui no Japão também não é exceção. Então é isso, gente. Então vocês podem ver que toda vez que eu falo, olha, é assim, mas esse é um lado. Tem também o outro lado. E graças a Deus, a maioria das famílias são famílias que se ajudam, que são amorosas. Mas certos pensamentos, como em partes esse que esse senhor expressou, está muito embutido dentro da cultura, tá? De educação, modelo de educação, de como é falado para o homem e para a mulher desde pequeno. Então, para mudar, tudo isso está mudando, mas ainda vai levar mais alguns anos para que a cabeça do japonês fique maior, mas também mantendo uma sociedade harmônica e que se ajuda mutuamente, que é o que no exterior também se preza bastante do Japão, né? Que é essa questão da educação do povo japonês. Então eu espero que nunca perca isso, mas que também cada vez mais essa diferença entre homens e mulheres ela diminua. Para começar tudo isso, nada melhor do que igualar o salário do homem e da mulher, que tal? É isso, deixo dito, fiquem com Deus, façam inscrição, deixem like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!